RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a tag Banrisul. Boa noite. Boa noite. O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul já está em alto mar, mas causou transtornos e deixou muitos prejuízos. As rajadas de vento foram superiores a 100 km por hora nesta quinta-feira. Agora as temperaturas devem despencar e há chance de neve nos pontos mais altos da serra. De acordo com a Defesa Civil, 52 municípios foram atingidos pela chuva, além de queda de granizo e vendavais. No estado, mais de 600 mil clientes ainda estão sem luz. O nível dos rios sobe e o número de desabrigados também. 24 pessoas ficaram feridas e um homem morreu em Rio Grande. A partir de agora, o RBS Notícias vai mostrar a situação nas regiões mais afetadas pela passagem do ciclone. Começamos pelo sul do estado, onde está a Augustine Tim. Boa noite, Augustine. Boa noite, Eloy. Boa noite, Dani. Olha, o dia foi de bastante trabalho aqui na região para tentar remover galhos e também postes que ficaram caídos, que é o que acontece nesse momento aqui no centro de Pelotas, como vocês podem perceber, e que, aliás, segue tudo às escuras. Até agora, a Defesa Civil recebeu 60 pedidos de lonas por causa de destelhamentos, mas felizmente não há registros de desabrigados ou desalojados aqui em Pelotas. O número de pessoas sem luz na região sul ainda é bastante expressivo, são cerca de 153 mil pessoas que seguem aguardando o restabelecimento de energia, a maior parte em Pelotas e também em Rio Grande. As operações do Porto de Rio Grande seguem suspensas desde a noite de ontem e, claro, o vento causou muitos transtornos para muita gente, causou muitos estragos e, infelizmente, causou a morte de uma pessoa, como a gente confere agora na reportagem. Eram quase 4 horas da madrugada quando as rajadas de vento em Rio Grande chegaram a 146 km por hora. Centenas de árvores foram derrubadas. Essa caiu sobre a casa de Danilo Francisco Porciúncula da Silva, de 67 anos. Ele não conseguiu sair a tempo e morreu no bairro Maria dos Anjos. Na estrada que liga o centro da cidade à Praia do Cassino, o trânsito só foi liberado após a retirada de galhos. Na avenida principal do balneário, essa árvore enorme caiu perto da antiga estação férrea. No campus Carreiros da FURG, o pórtico foi destruído. Janelas e vidros também não resistiram. Sem energia elétrica, a Santa Casa da cidade suspendeu os atendimentos. Transtornos também em Pelotas. Ruas ficaram alagadas. 60 casas acabaram destelhadas pela força do vento. A noite foi muito braba. Passamos eu e a mulher quase todo acordado, recolhendo as coisas, porque era um barulhão. Minha casa saiu três telhas da casa. Estou sem luz, né? A madrugada foi... A gente não conseguiu dormir no caso. A quadra de esportes da Escola Municipal Fernando Osório, no bairro Três Vendas, desmoronou. As aulas de amanhã da rede municipal de Pelotas foram canceladas. Mesma decisão da FURG e da UFPEL. O cenário que a gente mais viu percorrendo as ruas de Pelotas nessa quinta-feira foi esse: árvores derrubadas pela força do vento. Foram mais de 300 como essa aqui na Praça Coronel Pedro Osório, no centro da cidade. Além disso, postes de energia elétrica também não resistiram. Prejuízos para os comerciantes. O fato da gente ter bastante armazenamento em nossa câmara fria, e essa é a maior preocupação no momento. Transtorno para os motoristas e problema para quem aguarda o retorno da energia elétrica. O primeiro objetivo nosso foi no sentido de cuidar da vida das pessoas, mas depois disso a gente cuida do restabelecimento dos serviços essenciais. Então, do restabelecimento da energia elétrica, do abastecimento de água, da telefonia, enfim, de todos os serviços essenciais. No litoral norte, os ventos se intensificaram pela manhã e provocaram estragos, transtornos e prejuízos. Em Capão da Canoa, um morador gravou o momento em que o vento destrói uma das estruturas de vidro da fachada deste edifício. O
terminal de ônibus na ERS 474, em Santo Antônio da Patrulha, também foi destruído pela força dos ventos. A passagem do ciclone destelhou ainda os prédios da Vila Olímpica, em Osório. Telhas ficaram espalhadas pelas ruas próximas e parte do telhado foi parar em cima desta casa. O barulho muito grande, né? Parecia fios batendo, mas depois eu pensei, o telhado da Vila Olímpica, que está se arrastando pela avenida e pela Imbé também. Mas nunca pensei que ia voar tanto e cair na minha casa, derrubar tudo. Ninguém ficou ferido. Eu e meus filhos estamos bem. Equipes da prefeitura ainda calculam os prejuízos. Das 26 escolas, 8 escolas estão com danos menores. Também aqui no interior do município nós temos um ginásio de uma escola que foi bastante afetado. E no posto central, que atende a grande parte da população, também está vidros quebrados, destelhado. Então está uma situação bastante preocupante, catastrófica, e a gente está correndo aqui. E nós já temos uma situação de emergência do último ciclone. E hoje nós vamos relatar também um novo decreto de situação de emergência para que nós possamos resolver os problemas da cidade. Tramandaí também sofre as consequências da passagem do ciclone. A festa do peixe precisou ser suspensa devido aos estragos no centro de eventos do município. Lonas e estruturas de ferro foram arrancadas pelo vento. A programação é suspendermos as atividades de hoje e amanhã para que a gente possa fazer a avaliação e fazer a manutenção e repor as estruturas que foram danificadas. A expectativa é que no sábado a festa volte a funcionar normalmente. Em Cidreira, a maior parte dos 17 mil habitantes está sem luz. E se a energia elétrica demorar para ser restabelecida, pode comprometer também o fornecimento de água. 43 pessoas tiveram que sair de casa. Todas estão nesse alojamento. A gente pensa nos pequenos, nas crianças, né? Não é nem na gente, é sempre neles. É eles que... E aí é complicado. O nosso medo agora é chegar lá, não, né? Tá com tudo destelhado de novo, que já não é a primeira vez. A gente veio só com a roupa do corpo para cá. O Antônio também está no alojamento. Uma parede do prédio vizinho, a casa dele, caiu sobre o telhado. Ele ficou soterrado. Debaixo dos escombros, junto com o meu cachorrinho, mas o meu cachorrinho morreu. Não consegui salvar ele. Só consegui eu me salvar depois de algum tempo eu me debatendo debaixo dos escombros. Nasci de novo, né? Agora eu tô com a vida para frente. O Bruno estava ansioso para sair logo do alojamento para ver como está a casa dele. Isso aqui estava tudo cheio d'água aqui, onde nós estamos pisando aqui. Eu fiquei mais com medo de destelhasse a minha casa ali na parte da frente, que é a telha fina, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Aqui em Cidreira, a Defesa Civil acompanha com atenção a ressaca do mar. A preocupação é com aquelas comunidades que podem ser atingidas pelas ondas fortes. Se houver qualquer risco nesse sentido, um plano de ação vai iniciar imediatamente. Os moradores vão ser convencidos a deixar suas casas momentaneamente. É uma garantia de segurança. Nós estamos já monitorando as pessoas que moram na beira da orla, próximo ao mar, e vamos, na medida do possível, e evidentemente as famílias aceitando, tirar elas das áreas de risco e levar para o ponto estratégico que nós temos, onde estamos levando essas pessoas que estão sendo retiradas das suas residências. Até porque o nosso principal intuito é proteger a vida neste momento. A seguir a gente mostra a situação nos vales do Caí e Sinos. Nós já voltamos. Em São Sebastião do Caí, o nível do rio superou os 12 metros esta tarde e mais famílias foram retiradas de casa. Quem acompanha essa situação é o repórter Arildo Palermo. Arildo, neste momento, o nível do rio continua subindo? Boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Sim, continua subindo, mas em ritmo bem mais lento. A gente vai aproveitar que a gente está aqui na rua Pinheiro Machado para mostrar para vocês a situação que os moradores estão passando. Aqueles moradores se deslocaram por aqui agora com a ajuda de um barco, né? Os vizinhos se ajudando, porque eles precisam neste momento voltar para casa e se passar por aqui só sendo assim. A rua Pinheiro Machado está submersa a 1 quadra do rio Caí. Para a gente ter uma ideia, o rio fica lá no fundo da imagem, depois das árvores. Para a gente entender a dimensão da situação, o nível normal desse rio é de 90 centímetros até 1,5 metro.
Hoje pela manhã, o nível chegou a 11 metros e, de acordo com a última medição, que foi feita há pouco, inclusive nós acompanhamos aqui no local, o nível atual está em 12 metros e 55 centímetros. Por causa disso, muitas famílias tiveram que sair das suas casas aqui na cidade. De acordo com a prefeitura, pelo menos 60 famílias tiveram que sair das casas e ir até os abrigos preparados para recebê-los. Isso significa 194 pessoas e, entre essas pessoas, 33 crianças. A maioria dessas pessoas foi levada para o ginásio de esportes Rio Branco aqui na cidade. Nós temos imagens para mostrar para o pessoal de casa. Quem conseguiu, na hora que a chuva começou mais forte, pegou aqueles móveis para tentar salvar. Cama, geladeira, micro-ondas, televisão. As pessoas pegaram o que conseguiram para levar até o ginásio na tentativa de tentar salvar da forte chuva, e muita gente está por lá então passando a noite. Inclusive eu estou aqui acompanhado do coordenador da Defesa Civil, Enio Santos, também do Tiago, parte da equipe. Enio, em relação ao rio, qual é a situação agora? Está subindo, não está? O que mais preocupa as pessoas, né? Boa noite. Boa noite a todos. O rio ainda está demonstrando um nível de elevação, só que num ritmo bem lento. A gente já trata como estagnação, ou seja, ele está parando de subir, né? Nós temos uma grande preocupação quanto a esse vento que a gente está notando aqui presencialmente, que ele ajuda a represar, ou seja, ele vai demorar, vai ser mais lento a baixa do nível do rio, né? Nós tivemos um trabalho de prevenção muito atento desde ontem para retirar as pessoas para evitar as suas percas. Enio, obrigado, João. Um bom trabalho para vocês. O Enio me falou que depois que o rio baixar tem um grande trabalho ainda de rescaldo aqui na cidade. E eu vou me despedir de vocês novamente com a imagem impressionante dos moradores andando aqui pela rua com caiaques, barcos. Dani. Pois é, e além dessa situação causada pela chuva, pelo vento, agora tem muito frio pela frente, né, Arildo? Que complica ainda mais a situação dessas pessoas. Muito obrigada aí pelas informações. Em outro ponto, em Montenegro, o rio Caí também preocupa. A cidade está em alerta de inundação. Famílias ribeirinhas já estão sendo retiradas pela Defesa Civil do município. Foi uma noite de preocupação para a dona Suzana. A água da chuva invadiu o terreno da casa dela em Montenegro. A gente está sempre na expectativa, né? Já levantei tudo de novo, porque da outra vez pegou nós tudo de surpresa, né? Mas agora a gente já está mais garantido, né? Subir aqui em cima eu tenho que sair, né? Não posso cair no aguaceiro, né? Nessa quinta-feira, durante todo o dia, o nível do rio Caí só subiu em Montenegro. Há alagamentos em pelo menos 3 pontos da cidade. E a preocupação da Defesa Civil é que a água continue avançando em direção às casas, mesmo depois da chuva. Pode se variar de 6 até 12 horas, dependendo da força da água e o volume de água existente já. Nesta casa moram 7 pessoas. A água tomou conta de parte da rua. Se entrar, sim, senão a gente não vai sair, mas a gente já levantou tudo lá dentro já. Mas levantamos até a janela, porque da última vez pegou até a janela. 23 pessoas foram trazidas para este ginásio municipal ontem mesmo, ontem à tarde, de forma preventiva, antes de a chuva atingir as casas onde vivem estas famílias. E aqui tem uma estrutura para fazer a acolhida. Colchões, alguns trazidos pelas famílias e outros cedidos pela prefeitura, travesseiros, cobertores. As famílias passaram a noite aqui e devem ficar também pelos próximos dias. Da outra vez foi pior, agora sim tá mais ou menos, né? Erguimos todas as coisas antes de sair, tá tudo erguido. Dessa vez não tem perda, né? De nada assim, só peguei e saímos mesmo. Como é que é o serviço aqui? Como é que é o atendimento? É bom, eles atendem bem a gente, são bem atenciosos. E também estamos fornecendo todas as alimentações, né? Todas as refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, né? Ou seja, todo o trabalho aqui, toda a infraestrutura disponível, estamos oferecendo a essas famílias atingidas. Esperamos que o quanto antes elas possam retornar, mas estamos monitorando as cheias do rio Caí para, assim que baixar, no máximo até domingo, elas possam retornar às suas casas. Preocupação também com o nível do Rio dos Sinos. O repórter Cristiano Dalcin está em São Leopoldo. Conta pra gente, Cristiano, como é que está a situação aí no Vale dos Sinos. Boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Segue chovendo forte por aqui. Eu estou na Rua da Praia, que fica às margens do Rio dos Sinos. A gente vai dar uma olhada no rio agora aqui, ó. Continua chovendo e ele está a poucos palmos da rua. Ou seja, o nível
está bastante alto. Ele deu uma estabilizada por volta da madrugada, segundo a Defesa Civil, e voltou a subir às 10 horas da manhã. E está subindo, em média, 1 centímetro por hora, batendo agora quase nos 4 metros. Quando chegar nos 4 metros e 30 centímetros, a Defesa Civil emite um alerta para as comunidades ribeirinhas, para que eles já se preparem, porque chegando em 4 metros e 50, aí sim já acontecem inundações. Choveu 90 milímetros em 24 horas por aqui, é um volume bastante alto, mas ainda bem abaixo do ciclone do mês passado, quando foram 270 milímetros em 18 horas. Eu conversei com a Defesa Civil agora à tarde. Vamos ouvir o que eles falaram sobre essa situação aqui agora. Tem muitas variáveis, tem uma questão do vento também que pode vir a represar a bacia. Então, a situação no momento, vamos dizer assim, a atenção, monitoramento, né? E estamos monitorando. Caso venha a evoluir para uma situação de alerta, a gente vai estar divulgando em todos os canais possíveis aí. Bom, em São Leopoldo, nenhum desabrigado ou desalojado. Já em Novo Hamburgo, 12 pessoas conseguiram um abrigo no bairro Santo Afonso. A casa delas não tinha sido alagada, mas foram para lá por medida de precaução. Vamos falar agora da capital, de Porto Alegre, dos ventos que foram bastante fortes durante a madrugada. Foram registradas rajadas de vento que chegaram a 84 quilômetros por hora na estação do IMET, no bairro Belém Novo, na Zona Sul. Teve quedas de árvores em várias regiões da cidade, além de problemas na rede elétrica. Daniela. Muito obrigada, Cristiano. Uma boa noite. E na Serra, a BR-116 voltou a ser bloqueada em Nova Petrópolis por causa de uma nova queda de barreira. É no mesmo ponto que teve queda da encosta há quase um mês. O quilômetro 181 vai seguir interditado e passar pela avaliação de técnicos responsáveis. Não há previsão de liberação do trânsito. A seguir, a gente mostra que dezenas de famílias tiveram que deixar as casas no Vale do Taquari. E a queda da temperatura pode provocar neve nos altos da serra. Nós já voltamos. Preso temporariamente um primo da enfermeira encontrada morta em Alegrete na semana passada. Emerson da Silveira Leonardi é suspeito de envolvimento no assassinato de Priscila Leonardi Ferreira, de 40 anos. A perícia apontou morte por estrangulamento e sinais de espancamento. Priscila morava na Irlanda e tinha vindo ao estado no início de junho para resolver questões sobre a herança deixada pelo pai. Nós voltamos agora a trazer informações sobre as consequências do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. A gente vai até Erechim. Repórter Arthur Ruschel nos atualiza a situação lá no norte do estado. Boa noite, Arthur. Oi, Daniela, boa noite para ti, boa noite a todos que nos assistem. Olha, os municípios ainda contabilizam os prejuízos aqui na região. A situação mais delicada está em Sede Nova, município com menos de 3 mil habitantes que decretou situação de calamidade pública. Conforme a Defesa Civil, cerca de 500 casas foram atingidas e 21 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Famílias que saíram de casa estão abrigadas no salão de uma igreja. Estruturas de armazenagem de grãos foram destruídas pela força do vento. A cidade também está sem luz e sem água. A Corsã está fazendo o abastecimento com um caminhão. Todas as aulas e as atividades previstas para essa semana foram canceladas. Já a Coronel Bicaco decretou situação de emergência. Cerca de 60 casas e galpões foram danificados. Em Porto Mauá, a balsa que faz aquela travessia entre Brasil e Argentina está interditada devido ao alto nível do Rio Uruguai. A água está 11 metros acima do normal e segue subindo 7 centímetros por hora. Em Não Me Toque, foram mais de 200 milímetros de chuva em 24 horas, segundo a prefeitura. O maior prejuízo está no interior do município. Muitas estradas e pontes foram prejudicadas. Na madrugada, cerca de 300 famílias tiveram as casas atingidas pelo granizo em Joia. De acordo com a Defesa Civil, a maioria delas já retirou as lonas para cobrir as residências. 7 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus foi atingido por uma árvore na RS 463 em
Tapejara hoje na madrugada. O motorista perdeu a direção e acabou batendo em um barranco. 20 pessoas de uma empresa estavam sendo transportadas para o trabalho. O hospital de Tapejara não nos informou a condição de saúde dos pacientes que foram transferidos para a instituição médica. Eloy. Obrigado, Arthur. Vamos agora a outra região, a região dos Vales, onde dezenas de famílias tiveram que deixar as casas por causa da cheia do rio Taquari. Moradores também foram afetados pela queda de granizo. O Flávio levantou no meio da noite para recolher alguns pertences e sair de casa. Falei para minha esposa, vamos levantar, vamos sair logo porque já está atrás de casa a água, né? Ele mora em Lajeado, onde mais de 40 famílias precisaram fazer o mesmo. Eles foram para o Parque do Imigrante, em uma região mais alta onde um abrigo foi preparado. Cerca de 120 pessoas estão recebendo refeições e doações. Acreditamos que para as próximas horas não tenhamos mais famílias. Eventualmente a gente deixou um caminhão à disposição. Eventualmente, se precisar remover mais alguma família, a gente está com o pessoal à disposição. Tem criança, aí tá bem frio, só que aí vamos ver, né, como que vai ser. A única coisa que eles falaram para nós é que comida não é preciso se preocupar. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio Taquari chegou a atingir 22 metros aqui em Lajeado, 9 metros acima do nível normal. O rio subiu. Continua subindo agora de forma mais lenta, na parte de Encantado e Mussum já estabilizou, então a tendência é que nas próximas horas aqui também estabilize e a partir daí comece a regredir. A elevação da água deixou moradores ilhados em Estrela, cidade vizinha. Um casal de idosos precisou ser resgatado de barco pela Defesa Civil. Em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, o dia foi de reconstrução após a chuva de granizo que deixou mais de 3.000 casas danificadas. Estava em casa, estava eu, minha mulher e meus 4 filhos dormindo. De repente começou a chuva de pedra, não deu para salvar nada, o que tinha o cara perdeu. A maioria do meu bairro, São Francisco, lá perdeu tudo. O pessoal está carente, precisando, Vera Cruz está carente de doação, de ajuda. Para todos, que estão todos nessa situação, né? Ninguém está livre e essa vez a Vera Cruz foi afetada. Eu preciso de telha e é bastante telha porque eu tenho as casinhas de alugando, a mulher é doente, filho doente. Eles estão falando aqui que vai só 15 de telha. O que faz 15 de telha? 15 de telha não dá para cobrir uma garagem, né? Então acho que precisamos da defesa ajudar nós, a gente, né? Em Sobradinho, mais de 2.000 casas e 8.000 pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone. O buraco ali em cima foi com o vento, que tirou a parte da cunheira, saiu fora e daí choveu bastante, molhou meu colchão, dormi em cima do colchão molhado, das cobertas e dos cobertor. Horrível. O ciclone já está mais afastado e a chuva e o vento, ainda bem, diminuíram ao longo do dia. O que chama atenção agora são as temperaturas. As mínimas de hoje vão ser registradas agora à noite. E vejam que elas ficam abaixo dos 10 graus em grande parte do estado. É que na retaguarda do ciclone vem uma intensa massa de ar polar. Vai esfriar um pouquinho mais durante a madrugada e a sexta-feira deve começar com 3 graus em Pelotas, 4 em Bagé e Santana do Livramento, 5 graus em Erechim, 6 em Passo Fundo, 8 graus em Porto Alegre. Ainda pode ter chuva no início do dia, principalmente nessa área mais escura que pega aqui a Serra, Litoral, Porto Alegre, região metropolitana e também o sul do estado. E atenção para a ressaca no litoral, porque o alerta da Marinha vale até sábado. E amanhã vai seguir frio durante todo o dia, com máximas à tarde de apenas 10 graus em Passo Fundo, em Caxias, em Porto Alegre, 14 graus apenas. E em São José dos Ausentes, amanhã a máxima não passa dos 6 graus. Eloy. Daniela, e com essa combinação aí de umidade e baixas temperaturas, tem chance de nevar nos pontos mais altos da serra entre esta noite e a próxima madrugada. A Cristine Galiza está em Cambará do Sul e conversa agora ao vivo com a gente. Cristine, está muito frio aí? Boa noite. Oi, Eloy, boa noite. Nossa, muito frio, viu? 6 graus nesse momento e a sensação é ainda mais baixa. É de 3 graus, porque tem um vento forte aqui na cidade e também uma garoa úmida, que é uma condição aí para que se forme neve. Mas a gente conversou com os moradores por aqui, viu? O pessoal está apostando que se ela vier, ela vem um pouco mais tarde, aí mais no meio da madrugada, porque a temperatura precisa baixar um pouco mais. Tem bastante turista circulando por aqui, porque o pessoal vem para Cambará para visitar os cânions e quem sabe aí podem ser surpreendidos
surpreendidos com essa neve que está por chegar aí durante a madrugada. A gente circulou, conferiu um pouco de como está o clima na cidade por aqui, já há movimento nas pousadas, também aqui nos hotéis. Nós encontramos aí um casal de Americana, no interior de São Paulo. Estão viajando de carro aí pelo sul do Brasil e vieram conferir um pouco aqui das atrações da Serra. Estão impressionados com esse frio e estão aí na expectativa da neve também. Vamos ouvir aí o que eles nos contaram. Como é que está sendo essa experiência? Chegaram quando? O que vieram visitar? Acabamos de chegar na cidade agora e paramos aqui já para aproveitar, ainda que está a luz, né, do dia, que não está chovendo, nada. E para sentir esse frio também, porque a gente não é acostumado com esse friozinho assim, né? Olha, a gente veio curtindo tudo, aventura, tudo. Plantações de maçã que eu nunca tinha visto. Nossa, é muito lindo. A gente amou mesmo o caminho. E a gente segue por aqui, nós estamos aqui na praça central da cidade, o movimento é pequeno, tem um grupo de turistas aqui, o pessoal aqui do estado mesmo, de Morrinhos do Sul, vieram dar uma conferida nesse frio, ficaram sabendo dessa expectativa de neve, chegaram aqui com vinho, com café, estão ali esperando, debaixo do termômetro aí que segue marcando 6 graus e como eu disse antes, né, com essa sensação de 3 graus. A temperatura precisa baixar um pouco mais ainda para ter as condições melhores para a formação de neve aqui na região de Cambará do Sul. A gente segue aqui na expectativa, vamos passar aí a noite de olho, esperando para ver se esse fenômeno tão aguardado vai acontecer mesmo. Voltamos com vocês aí, Dani e Eloy. Tá bem, Cristine, tem que procurar formas de se aquecer, né, para enfrentar essa espera aí pela neve. Uma boa noite a todos aí, Cristine. E hoje o RBS Notícias fica por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite, até amanhã. RBS Notícias, oferecimento Banrisul, passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a Tag Banrisul.